Galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso primeiro conteúdo do quarto bimestre, tá? Esse bimestre, gente, vai ser um pouco corrido, tá? Vai ter aula que vão ser 2 conteúdos num vídeo só. Espero que vocês estejam acompanhando. Não é o caso desse aqui não. Esse a gente vai começar a falar sobre a formação do território brasileiro, né? A formação do território brasileiro, a gente observa o mapa atual do Brasil, é possível imaginar o nosso território que já passou por algumas importantes transformações. O território conquistado pelos portugueses em 1500 era bem diferente do que conhecemos hoje em dia, né? Porque a América Portuguesa passou por um processo de expansão territorial que foi fundamental para a gente poder entender a formação do nosso território que hoje em dia nós vivemos aqui, né? A gente já observamos, né, como eu falei com vocês, sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, né, que foi entre Portugal e Espanha, né, que decidiu o continente americano entre estas duas coroas. Dentro desta forma, né, como a gente pode saber, como nós sabemos, né, Portugal ficou com a faixa litorânea, a qual foi após conquistado o Brasil. Foram organizadas as capitanias hereditárias nesse cenário durante praticamente todo o século XVI, tá? Portugal respeitou os limites do Tratado de Tordesilhas, e principalmente porque a principal atividade econômica da América Portuguesa era o cultivo de cana-de-açúcar, que era desenvolvida somente no litoral. A União Ibérica, como eu falei com vocês, acho que foi o nosso último vídeo do terceiro bimestre, né? O tratado já não fazia mais sentido, visto as duas coroas que estavam unificadas politicamente. Diante desse cenário, os colonos passaram a explorar cada vez mais o oeste, dando início a um processo de interiorização da América Portuguesa, né? Essa interiorização esteve pautada em 3 elementos que foram determinantes: a pecuária, as missões religiosas e o bandeirismo. Eu vou falar com vocês agora, né, sobre a pecuária, podemos dizer assim, né? A pecuária sempre teve um papel muito importante na economia colonial. Nós já falamos sobre a pecuária. Isso daí, a pecuária perpetuou-se, né, até agora no século XV, XVI, mas nós já falamos isso no 6º ano. Porque a pecuária é um papel fundamental. A economia colonial tornou-se, né? Ela fazia das atividades complementares e está presente na América, né, portuguesa, e por isso, desde o início da colonização, tinha como função apoiar a principal atividade, o cultivo de cana-de-açúcar. Com o transporte do produto e também movimentar o mercado interno, transportando alimentos entre o litoral e o interior, durante o auge da produção açucareira, a coroa portuguesa, gente, proibiu que a pecuária fosse desenvolvida nas faixas litorâneas da colônia. As criações de gado eram permitidas somente a partir de 10 léguas do afastamento do litoral. Por isso que o cultivo de cana-de-açúcar era feito na faixa litorânea e existia um receio de que o gado pudesse destruir os canaviais, né? E com o passar do tempo, as atividades pecuaristas foram cada vez mais expandidas para o interior, tá? A atividade pecuarista, gente, teve 2 grandes polos no Brasil colonial. No Nordeste, né, que adentra o sertão, a maioria das vezes seguindo o curso dos rios, principalmente o Rio São Francisco e Paraíba, tá? No sul da colônia, os pecuaristas estabeleceram suas estâncias, né, nas regiões onde atualmente onde é o Rio Grande do Sul e o Uruguai. E ambos os casos, a pecuária era responsável pelo fornecimento da carne fresca, né? A carne estatal, carne seca que a gente conhece, charque, né? Que é o couro para fabricação de roupas, acessórios e diversos objetos, transporte de carga também. A pecuária também se desenvolveu de maneira mais modesta na ilha de Marajó, no norte da colônia e no sudeste, tá? Missões jesuítas. Os padres jesuítas, gente, surgiram para a criação da Companhia de Jesus em 1534. Um dos principais objetivos desta ordem religiosa era buscar novos fiéis para o catolicismo. Diante desse cenário, a principal atuação dos jesuítas foram recém-conquistados do continente americano, tá? No caso da América Portuguesa, os jesuítas chegaram na colônia em meados do século XVI. Junto com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral. A busca dos novos fiéis resultou no surgimento
das missões, conhecidas também como reduções ou aldeamentos, tá? Com o objetivo de evangelizar os povos indígenas. Essas missões estabeleceram cada vez mais o interior da colônia. Por isso, tiveram um papel importante no processo de interiorização e da ocupação do Brasil colonial. Nas missões indígenas eram evangelizados, aprender os costumes e valores europeus, né? Além de serem utilizados como mão de obra nas lavouras e na produção de artesanato. Durante o período colonial, diversos aldeamentos se estabeleceram na região norte, especialmente nos atuais que hoje em dia é Amazonas, o Pará, e as missões estabelecidas nessa região, elas tinham com a intenção de ocupar e proteger o território, além de explorar as drogas do sertão, o guaraná, o cacau, a castanha do Pará, a canela e entre outros tipos de especiarias e drogas também, tá? Atividade considerável, lucrativa no período, tá? Um dos aldeamentos mais importantes das colônias americanas foram as missões espanholas, tá? Localizados no sul do Brasil. Nas missões ocupavam os territórios do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, e abrigavam em sua maioria indígenas guaranis. Tais missões eram alvos constantes dos bandeirantes e por isso foram transferidas para o outro lado do rio Uruguai. Surgiu então 7 povos das missões, um dos maiores aldeamentos da América, que comportou cerca de 30 mil indígenas, tá? O bandeirismo, gente, o que foi? Foi uma das atividades mais importantes para o processo de exploração e ocupação do interior do Brasil colonial. Foi o bandeirismo que através dessa atividade, que foi responsável pela interiorização da colônia, captura do massacre dos indígenas e principalmente pela descoberta do ouro no interior da América Portuguesa. O bandeirismo foi caracterizado como expedições pelo interior da colônia e eram divididas em entradas, as expedições oficiais organizadas pela coroa portuguesa, ou seja, pelo Estado, bandeiras, expedições particulares organizadas e financiadas por colonos de forma privada e monções. As monções eram expedições particulares também, que eram desenvolvidas nos rios, com o objetivo de buscar o ouro ou transportar mercadorias para o interior da colônia. Dentro desse cenário, as bandeiras acabam se destacando. Isso porque foram muito úteis no processo de captura dos indígenas. A repressão às rebeliões indígenas e negras e busca pelos metais preciosos foram imensas. Tá? Durante o século XVII, a economia açucareira vivia seu auge na América Portuguesa. É por isso que a maioria dos escravizados que eram trazidos à força do continente africano eram destinados ao litoral do Nordeste, com a finalidade de serem utilizados como mão de obra. Nos engenhos de açúcar, dessa forma, as capitanias do Sudeste, como destaque São Vicente, decidiram investir a captura dos indígenas com o objetivo de escravizá-los e alimentar, então, um imenso comércio de indígenas escravizados. Essas expedições ficaram conhecidas como bandeiras de apressamento, tá? Visto como principal objetivo que era capturar os indígenas. Tá? Dentro desse contexto, de constantes embates com os indígenas pelo interior da América Portuguesa, os bandeirantes acabaram desenvolvendo uma experiência em atacar e combater as populações indígenas. Com o tempo, esses bandeirantes passaram a ser contratados para capturar escravos que tinham fugido, indígenas ou africanos, e também para reprimir qualquer tipo de rebelião indígena ou negra. Inclusive, dentro desse contexto, o bandeirante Domingos Jorge Velho liderou a destruição do Quilombo dos Palmares e a morte do seu principal líder, que foi Zumbi dos Palmares. Essa atividade foi chamada de sertanismo de contrato. Tá? Já no final do século XVII, depois de muitas bandeiras de prospecção, aquelas que buscavam por metais preciosos organizadas, finalmente os bandeirantes Fernão Dias Paz encontrou pedras preciosas no interior da América Portuguesa. Seguindo as rotas de Fernão Dias, outros bandeirantes acabaram encontrando ouro nas regiões que atualmente representam os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Assim sendo, as bandeiras de prospecção tiveram um papel fundamental na ocupação do interior do Brasil colonial.
uma vez que foi a atividade mineradora a principal responsável pelo povoamento dessas regiões. A gente pode entender melhor, né, dentro desse processo, né? Novos tratados e novas fronteiras. Ao longo do século XVII, a expansão das atividades pecuaristas, das missões jesuítas, da atuação dos bandeirantes, a ocupação da América Portuguesa se intensificou cada vez mais em direção ao interior. Com isso, os limites territoriais foram se transformando. Surgiu, então, a necessidade de se pensar novamente as fronteiras dos trabalhos dos limites. Com isso, as disputas fronteiras se limitaram ao sul no século XVII e a atual região do Amapá. Norte do Brasil havia sido ocupada por colonos franceses. A gente também é importante ressaltar que a França já possuía uma colônia no norte da América do Sul, né? A Guiana Francesa, e por isso decidiu anexar o Amapá aos seus domínios coloniais. Diante desse cenário de intensas disputas territoriais e com a perda de validade do Tratado de Tordesilhas, novos tratados foram surgindo, né? E assim ao longo do século XVIII. Tem o Tratado de Lisboa, que foi de 1681, né? Em região sul da América Portuguesa surgiram intensos conflitos pela região Colônia e Sacramento, localizada às margens do Rio Prata, tá? Que é o atual Uruguai hoje em dia. A colônia foi fundada por portugueses, porém pouco tempo depois a região acabou sendo ocupada por colonos espanhóis. O Tratado de Lisboa foi assinado em 1681, garantiu a posse da colônia e Sacramento de Portugal, que representou a primeira vez que a presença portuguesa foi reconhecida em terras e pertenciam à Espanha de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Tem o Tratado de Utrecht, foi de 1713, que definiu o rio Oiapoque, tá? Do atual estado do Amapá, com fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. Tem o segundo Tratado de Utrecht, 1715, que garantiu o direito do direito português sobre a colônia do Sacramento. O Tratado de Madrid, em 1750, que anulou oficialmente o Tratado de Tordesilhas e estabeleceu o princípio do ut possedits, né? Que consistia em reconhecer a posse de que tivessem colonizado a região. De acordo com esse princípio, Portugal perdeu a região do Sacramento, porém foi beneficiado recebendo oficialmente as regiões por onde passaram as bandeiras e as missões religiosas no Rio Grande do Sul. O Tratado de Santo Ildefonso, 1777, transferiu oficialmente a colônia do Sacramento para a Espanha, em conjunto com a região dos 7 povos das missões. Nesse tratado seria transferida a coroa portuguesa para algumas terras ocupadas pelos espanhóis no Rio Grande do Sul. E tem o Tratado de Badajoz, que foi em 1801. Portugal se sentiu em desvantagem com o Tratado de Santo Ildefonso e buscaram a reconquista da colônia do Sacramento. Assim sendo, o Tratado dos Badajoz pôs fim ao conflito entre Portugal e Espanha, mantendo os 7 povos das missões como domínio espanhol e Sacramento como domínio português, tá? Atividade, tá? Página 297, 298, 299, 300 e 301. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok? Opção 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e a 20, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida estou lá no grupo, tá bom? Estou cheio de saudade de vocês, espero que estejam todos bem, tá? Beijo!